Resiliência. Resiliência. Eu adoro uma dominante passando por esses momentos. Onde nada está no meu controle. No seu Vivo. controle. Eu E tava a ouvindo gente. tudo. É embora, amor. Cancela e começa de novo. E, o... e não gravou, né? Não estava gravando. Começa de novo. Aquele texto que você falou, lindíssimo. Eu quero cada palavra de novo. Com plasticidade neural e tudo. Cadê a senhora Brasioli, hein? Pois é. Ai, meu Deus. Resiliência. Parou? Eu Fechou? quero que vocês observem quem está aqui assistindo esse vídeo, esse começo. Nós já estamos na segunda parte, porque a primeira, a internet, não nos respeitou. E a gente volta, porque a vida é assim. Quantas vezes algo de errado aconteceu e você desistiu? Exato. Quantas vezes você disse não vai dar certo sem ter tentado ou feito algo para que desse certo de fato? Buscado de forma diferente, enfim. Quantas vezes você não buscou a resiliência? Tudo é aprendizado, não é, meu bem? Tudo Tudo é é aprendizado. aprendizado. Não tem coisa que nem aprendizado, tem coisa que dá vontade de quebrar mesmo. Mas enfim, a gente segue. Como este exato momento. Não, mas tudo bem. Ai, tem horas que eu quero jogar o celular na parede, mas não vale a pena, gente. Para com isso. Não vale a pena, não Isso vale a pena. tudo é sobre o tema de hoje, desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano. Tudo que acontece na sua vida, ele desenvolve. Perfeito. Tudo. Realmente. E aí? Tá aqui ela, de novo. Ela já aparece, né? O ping-pong. Ah, daqui, já tem três. É, voltou! Ela voltou. Voltei! Sorry, We're gente. back. Deu uma caidinha. Vamos lá, É. retomar aos nossos Vamos assuntos? lá. Então você estava falando da. Então vamos lá. Vou voltar. É, agora tá gravando aqui no Zoom, tá? Pra gente não perder esses enunciados. Enunciados, acho que é essa a palavra. Mas vamos lá. Buenas noites a todos. Boa noite, Roger Riveras. Boa noite, Lid Linda. Estamos aqui no nosso segundo encontro e vamos falar sobre plasticidade neural. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma introdução falando e lembrando sobre a plasticidade neural, que é... a gente vai falar sobre desenvolvimento humano. Pois é, produção, estava olhando aqui no meu roteiro. Sorry. A gente vai falar sobre O negócio é desenvolvimento tão humano. científico. Mas antes disso, eu vou fazer uma introdução falando sobre plasticidade neural. Então, senhoras e senhores, temos sim estudos que comprovam que temos a capacidade de aprendizado até virarmos estrelinhas. Ou seja, pessoas de 99 anos que se dispõem, que querem, que buscam aprender, elas conseguem. O nosso cérebro ele tem capacidade de produzir novas células de aprendizado. Então, senhor ou senhora que está me escutando, mancebo ou manceba que está me escutando, você sim, se quiser, você pode aprender coisas novas. Então, nada de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, morrer assim. Se você quiser, se você buscar, você pode sim ter um aprendizado sobre o que você quiser, o que você precisar, o que você necessitar. Mas você precisa, que isso é importante também dizer, a gente precisa estar aberto, ter a mente aberta, para sim conseguir ter esse aprendizado. E em muitos momentos, para você conseguir, sim, essa evolução, esse aprendizado, essa plasticidade neural, onde o cérebro faz, né? Você precisa aprender sem julgar. Então, você precisa ter um aprendizado sem julgamento, onde você vai olhar para o outro e vai entender que aquele outro, de alguma forma, vai te ensinar algo. Agora, se você já for com a intenção de julgamento, a probabilidade de você aprender é menor, tá certo? Você só apenas vai criticar o outro e não vai entender o que o outro tem para te passar, tá? Tá me ouvindo? Tô. Até melhor, Rony. Alto e claro. Claro.
até melhor. Então, voltando para o que estávamos comentando, falando, Roger, o que você acha sobre este tema? O que você acha que deveríamos fazer para aprendermos mais, para sermos melhores, escolher que tipo de ser humano queremos ser? Eu estava aqui te ouvindo e eu acho tão interessante a plasticidade neural. O cérebro funciona de forma consciente e inconsciente. Os aprendizados estão na nossa forma consciente. E o que é interessante é quando você usa, habilita, treina, pratica, olha que interessante. O aprendizado, você tem mais habilidades de aprender. Quando você simplesmente diz, eu não quero aprender mais nada, a plasticidade neural vai diminuindo. Quando é que de fato acontece a plasticidade? Quando você treina, treina, treina e... Os maiores ganhos, né, as maiores produções de células, elas acontecem no primeiro dia do aprendizado. Vamos supor, eu quero aprender a surfar. Esse primeiro dia de prática, ele faz uma desconstrução incrível no nosso cérebro, onde ele fica, meu Deus, o que é que... E aí ele desenvolve, aliás, ele potencializa todos os seus instintos para poder fazer com que o seu corpo, em geral, ele absorva aquilo da melhor forma, né? E aí, com o tempo, claro, você vai deixando de produzir mais essa plasticidade neural, porque você vai adquirindo o aprendizado, você vai adquirindo a experiência com aquilo. Legal. E aí, puxando aqui, gente, Lidiana Brasioli hoje está silenciosa, produção! Hoje você aproveite. Ai, vou me aproveitar, gente. Anota isso, grava essa live. Aproveite. Aqui tem 3 influentes, mas, por exemplo, eu sou só 58 influente. Eu acho que, de repente, o Roger e a Lidiane, com certeza, é influente, assim. A Lidiane é 158. Pronto. Para vocês verem como eu estou evoluindo bem. E aí, já que a Beli falou em aprendizado e plasticidade neural, e o tema é desenvolvimento humano, o que eu quero trazer para vocês? Agora, falando sério, porque a gente também fala sério, viu? Olha só. É isso aí. Desenvolvimento humano, aprendizado, plasticidade neural, isso tudo traz mudanças. Tudo o que você aprende, tudo que desenvolve um ser humano, traz para este ser humano mudanças. O que eu quero trazer? A Bela trouxe o exemplo de aprendizado, de aprender a surfar. Eu aprendo a surfar, mas se eu não pratico, eu sei como se faz, eu sei como deve ser feito, olha que bárbaro. Sei como se faz, sei como deve ser feito, eu sei o que eu não devo fazer, mas eu não tenho a prática. Perfeito. E aí eu trago para a vida. Você sabe o que você quer, você sabe como deve fazer, você sabe o que não deve fazer. Isso tudo faz parte do seu desenvolvimento. Mas você tem praticado isso? O que você aprendeu? Sim, eu aprendi que good morning é bom dia em inglês. Isso está em mim, eu aprendi isso e trouxe isso para mim da forma que tem que ser dita, da forma que tem que ser comunicada, puxando para a Lidiana Brasioli. Ela está aqui embaixo também. Aqui embaixo. Só que no YouTube ela tá aqui, ó, do lado. Ah, é? Eu tô embaixo da onde, gente? Você tá embaixo da gente no Zoom. Upside us. Eu estou terminando de fazer aqui. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Sim. Eu tô terminando de fazer o nosso cartoon de hoje. Show. Não é um mapa mental, é um cartoon. Eu achei ótimo, né? Você teve Cartoon essa ideia de alguém que eu conheço. Cartunista. Bem com essa não, hein?
Roger, mas eu tenho um questionamento aqui. Pois Eu não. entendi que eu sei o que eu devo fazer e eu sei o que eu não devo fazer, mas se eu estou praticando isso. Mas aí, quando eu não pratico, eu acabo me embolando. Tipo, eu não sei mais o que é que talvez eu deveria fazer ou o que eu não deveria fazer. E aí eu acabo fazendo um monte de bobeira. Não seria mais ou menos assim? A Por vida exemplo. é feita de experiências. Uhum, E o desenvolvimento humano depende do uso e da atenção que você tem para as experiências que você vive. É aí onde está o desenvolvimento humano. Essa é a chave. Se eu não olho, se eu não observo as experiências que eu tenho, se eu não tiro dessas experiências o sim e o não, o meu desenvolvimento humano não vai funcionar da forma que eu quero. Veja só, eu aprendo a dirigir. Que bárbaro! Eu sei passar a marcha, eu sei sinalizar, eu sei manter o carro. Olha isso, Belle. Eu sei manter um carro funcionando. E eu sei guiar um carro. Saber guiar um carro, ligar, passar marcha, acelerar, virar à esquerda e à direita é uma coisa. Saber para onde esse carro pode me levar é outra coisa. Faz sentido para vocês? perfeito. Que seria o caminho, né? O caminho. Desenvolvimento humano. O que é que eu sei que deve ser feito, que não deve ser feito? Para onde eu vou com isso? Aí onde está a decisão do Perfeito. desenvolvimento humano. Aonde eu vou? Roger, todo mundo desenvolve de alguma forma? Todo mundo. Você pode ir de carro, dirigindo onde você quer chegar, e eu posso ir andando, porque eu não quero aprender a dirigir. Uhum. Enquanto você viaja 100 quilômetros, eu consigo andar, caminhar 10 metros, porque eu não quero aprender algo diferente. Eu desenvolvi? Sim. Quanto? 2%. Mas eu estou desenvolvendo de alguma forma. Sim. E aí onde eu faço a pergunta, onde você quer chegar? Roger, eu posso desenvolver como ser humano? Posso. Você quer? Perfeito. E trazendo para o coach, onde você quer chegar, a gente fala que isso é o nosso estado desejado. E para a gente entender onde a gente quer chegar, o ideal também é que a gente saiba onde a gente está, mas não metaforicamente, mas sim criando uma consciência de fato. Inclusive, até o meu primeiro módulo da mentoria, eu faço isso o tempo todo. Eu crio a consciência da pessoa. Porque é impressionante, que aí é onde eu quero chegar. Como o nosso cérebro, ele consegue mascarar a situação para a gente de uma forma que aquilo dali não cause dor. Entende? Ou que fique, não, tá tudo bem aqui, o meu corpo, o meu abdômen e tal. E quando você não cria essa consciência e continua mascarando alguns determinados pontos da sua vida, O que o Tony Robbins chama de negação, né? O que você tem perfeito, negado? perfeito. Aí a gente não consegue evoluir, desenvolver com excelência. Eu vou dar um exemplo simples, assim, que eu comentei até com o Robson hoje. Hoje eu fui treinar lá atrás e eu resolvi treinar de biquíni, bem Anitta, né? Fui Uma treinar coisa de Anitta, biquíni. né, produção? Bom, não estava muito parecido com ela, não. Mas foi legal para eu criar consciência, né? Eu estou trazendo a questão da tirar as máscaras, né? De desmascarar tudo. O meu corpo ainda não está tão legal quanto eu quero que ele esteja. E aí é bom não dizer gostaria, e sim como eu quero que ele esteja, né? Mas foi interessante eu perceber que eu ri da situação e que eu não me autopuni. E entendi que eu estou num processo de evolução, né? E que esse momento de treinar com biquíni e não balançar nada vai acontecer em algum momento, numa condição que, no caso, o corpo, o caminho da gente, ele precisa de períodos, de fase, de tijolinho em tijolinho, né? Para eu sair daqui do Eusébio e ir para casa do Roger, eu vou colocar no Waze, eu vou descobrir qual é a rua que o Waze está me dizendo para eu ir. Mas depois que eu aprender aí, eu posso
traçar os meus caminhos que eu posso julgar ser mais seguros ou mais rápidos, ou enfim, que eu não vou ter tanto trânsito, né? E é sobre isso que a gente pode refletir, sabe? O quanto você nega, o quanto você consegue identificar que você nega. Você é uma pessoa difícil de se conviver, porque pessoas que são difíceis de se conviver, elas dizem que só tem um gênio forte. Ah, não, eu tenho um gênio forte e tá tudo bem, as pessoas têm que entender que esse é o meu jeito. Mas você precisa ter sempre conflito com as pessoas, você sempre precisa estar entrando em conflito o tempo todo com as pessoas para poder se autoafirmar, porque dominante tem muito disso. Dominante, ele tem uma necessidade de ser pontual nas conversas. Isso é a forma que ele lida com... eu vou me incluir, né? Que a gente lida com as afirmações do nosso ser. Mas eu não preciso atropelar e eu não preciso falar mais alto que as pessoas e eu não preciso estar o tempo todo certo. Então, você que quer buscar esse desenvolvimento humano, que está escutando a gente, como você se posiciona? A forma como você vê o seu dia a dia com as pessoas. Você entra em conflito o tempo todo, você é o único que fala. E eu gosto muito de pensar nisso, porque isso acontecia muito comigo. Eu sou a única, geralmente eu era a única pessoa que falava do ciclo. Eu não deixava ninguém falar. E para mim era maravilhoso, porque eu estava lá falando. Mas olha só, eu não aprendia quase nada. Eu não estava aprendendo. Eu estava passando o que eu aprendi. Eu estava passando o que eu achava que era importante. O nível de Ou você estava só falando, usando o momento, aparecendo, dominando a situação. Perfeito. E, não existe certo e errado, tá? Existe o que você está sentindo, o que você quer buscar melhorar, tá? Se você gosta de ser o centro das atenções, que é normal também do influente, meio que gostar de falar, de tudo, e tá tudo bem, mas... Eu até mandei uma mensagem para ela, porque senão ela ia ficar magoada. Ai, nem perguntou como eu tava. Aí já mandei a mensagem ontem, tudo. Entendi. Para acalentar o coração da nossa... Porque o influente precisa disso. Cadê a Vocês já conexão? terminaram de embolar essa fiaiada toda de vocês aí já? Não, você tem a calma, que você tá aí só disfarçada de cansada, para daqui a pouco chegar e arrasar, que eu já entendi. Fica aí quieta, vá tossir mais um pouquinho, volte já. Peraí. Deixa eu só falar mais uma coisinha. Fale. O que é que eu quero que vocês percebam dentro desse nosso bate-papo? Eles estão falando de quê? Desenvolvimento humano, aprendizado, e é uma mistura. Saiu da não sei o que no negócio da plasticidade, foi para um carro, uma dirigida. Olha, desenvolvimento humano é o que você vem se transformando ao longo da sua vida. Em quem você vem se transformando. Nossa, eu não ligo para isso. Pois ligue. Porque você era criança, você virou adolescente, você virou adulto e você está caminhando. O desenvolvimento da sua vida está aí. E quem tem vivido essa vida? Ai, que tudo, eu vou viver isso e vou viver aquilo lá na frente. Quem tem vivido isso hoje? Você era criança, agora é adulto. E a vida vem desenvolvendo. Fisicamente, você desenvolveu. Formas no seu corpo apareceram e você não observou porque você não está nem para desenvolvimento. Você comeu o que queria, você não comeu direito, você comeu pouco, ficou magro demais, está insatisfeito, comeu demais. Ou seja, a sua vida vai desenvolvendo, você como ser humano vai desenvolvendo, a sua vida está passando. E quem é a pessoa que está vivendo isso? Esse é o seu estado atual. Você tem olhado para você como ser humano? Ou você só tem olhado para as pessoas? Eu até postei hoje. Você olha muito para as pessoas. Olha a Belle e tal, ela corre com o marido. Eles dois são unidos. Eles fazem isso. Olha a Lidiane, está elegante, de Sharp. Ela hoje está concentrada. Você como está hoje? Enquanto você olha para as pessoas, o que é que está acontecendo em você? Olha, eu não sei se é coincidência ou é o Cosmo, mais uma vez, assim, falando, mas hoje eu estava escutando um texto justamente falando sobre isso.
quanto mais você olha para o outro e deixa de olhar para si próprio, você não começa a perceber o que você precisa mudar. Quanto Sim. mais você olha para o outro, menos você tem a percepção de si. E aí você se torna aquele ser que sabe de tudo dos outros. Mas quando, exato, o corpo, a mente, a sua, está totalmente desconectado. Você não E sabe nem para aí, onde ir. o que é que essa causa de atenção falta? Roger, você está mais magro. Eu magro, imagina, eu tô gordo. Roger, você está gordo. Você tá louca, eu emagreci. Roger, você Perfeito, fala demais. colocação. Eu falo demais, vocês nem me deixaram falar. Roger, Perfeito. fala alguma coisa? Não, já falei muito. Do que eu tô falando agora? Você tem consciência de você? Desenvolvimento humano é isso. Você só consegue controlar o desenvolvimento a partir da consciência de quem você é. Perfeito. Sabe aquela pessoa que você olha e diz, você está magérrima, e ela diz, não, eu preciso emagrecer mais ainda? Ela está olhando mais para o outro do que para ela não tem consciência. E perde o controle, isso é sério. Outro dia uma pessoa chegou e me disse, Roger, para de falar, tu tá parecendo aquele rapaz do programa lá do domingo. Aí eu, gente, mas eu falo tão pouco, sabe? Eu falo tão pouco. Isso aí é a questão da autopercepção, né? A autopercepção do autoconhecimento. E aí agora eu É, quero convidar finalmente, dar a voz para a Lidiana Brasioli para trazer o seguinte. Ai, Rosa, eu não tenho consciência de quem eu tenho sido. Ok. Mas de alguma forma você tem comunicado. Porque você comunica, mesmo que você não queira. Se você não fala, você já se comunicou. Se você não decide, você já decidiu. Se você não faz nada para mudar na sua vida já vai mudar a partir disso. E acabou esse ponto. Que ponto. E com a comunicação agora, Lai Diane Brasileiro. adorei. Ai, Jaiane, é Lai Diane ótimo. Brasileiro. Brasa, eu não sei falar desse jeito, não. Brasa, Lá Diane, né, Lidiana? Lá a Diane. Daiane. Mas enfim, comunique-se. O que eu falei teve sentido até agora, gente? Muito. E vários tapinhas Total, na né? minha cara. Total Foi, né, sentido. Beli? Total sentido. E para ilustrar, digamos assim, tudo que foi dito, e eu terminar de fechar e desembolar esse assunto para muita gente, eu trouxe essa imagem aqui. Meu Não me Deus vejo na do foto. céu. Tem certeza que não se vê? Não. Quem que você acha que é esse tupetudo que está subindo a É. escada? Ai, gente, eu E vou tem um sair dessa detalhe, live, né? não aguento. A escada, na verdade, você está já descendo a escada, porque você já foi lá e fez o que você tinha que fazer, porque conforme, né, do jeito que Não é? foi lá, já torceu a lâmpada, está com a chave de fenda, já consertou o que tinha que ser consertado. A Bela está descendo da escada também com uma chave de rosca, porque ela também já foi lá e já fez o que ela tinha que fazer. E a louca do cabelo encaracolado fez a parte dela. Ela não sobe a escada, mas ela Ela foi liga. lá e fez. Ligou Se a luz. conecta. Gente, que incrível. Eu amo Né? essas artes. Meu Deus. E por que eu trouxe essa imagem da escada num quarto e luz? Porque eu queria muito que as pessoas que estivessem nos assistindo prestassem muita atenção numa frase que tem, que é antiquíssima, que diz o seguinte: não coloque a sua lamparina debaixo da cama. Nenhuma lamparina, nenhuma lâmpada foi produzida para ficar debaixo da cama. As luzes, a luz, a lâmpada, a lamparina, ela existe
para ser colocada lá no alto, na parte mais alta da casa, para que ela possa iluminar todo o cômodo. E eu me lembro muito bem de quando eu disse uma coisa mais ou menos da seguinte forma, que quando eu me autoconheci, quando eu encontrei o Roger Riveras, por exemplo, a Belle e outros companheiros da área de coaching, num curso aí que aconteceu, eu me lembro que eu me defini no final do curso na seguinte situação, que eu tinha passado um tempão num quarto escuro, achando que todo mundo era que nem eu, e que era normal estar ali. E que naquele momento eu sentia como se alguém tivesse acendido a luz. E de repente, quando eu olhei à minha volta, eu estava cercada de tesouros. É como se o tempo todo eu tivesse cercada de muitos tesouros e só ali naquele momento eu tivesse me dado conta do quão rica eu era. No momento em que em que deu-se a luz, em que me foi dada a luz, ou que eu dei a luz ao meu conhecimento. Ou até mesmo que abriu os olhos, né? Podemos colocar dessa forma. Sim. Na verdade, eu já estava, Roger, de olhos abertos o tempo todo, mas pelo fato de eu não entender que havia uma luz a ser acesa, que tinha um interruptor, que tinha uma tomada, que eu podia buscar algo além daquilo que eu estava acostumada. E aí vem com o saber o que tem que fazer e o que não fazer. Eu não tinha como saber quais eram exatamente as ferramentas que eu tinha à minha disposição. Eu não tinha noção dos tesouros, da quantidade de dons, tesouros, armas, ferramentas que eu poderia manusear em meu favor. Então, foi como se desse a luz ali e eu, de repente, enxergasse, clareasse tudo. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente não se conhece, quando a gente não se auto-percebe, quando a gente não se enxerga, a gente não consegue enxergar os dons e os talentos e não consegue se desenvolver na totalidade, ou com a clareza, ou com a maestria, ou com a potência que a gente poderia se desenvolver. E muito menos com a tranquilidade que esse desenvolvimento pode nos dar. Porque quando a gente busca o desenvolvimento de uma forma cega, de uma forma errada, que é o que a maioria das pessoas fazem, sem as pessoas certas, a gente vai tropeçando. A gente tropeça nas pessoas, a gente atropela os outros, a gente atropela situações, a gente atropela pessoas que a gente ama, a gente passa por cima de quem a gente gosta, a gente pisa nos outros, e não é por maldade. Eu piso no outro porque eu simplesmente não estou enxergando ele. E talvez porque provavelmente, muito provavelmente, porque eu também não estou me enxergando. Porque talvez se eu soubesse... Ou já se deixou ser pisada e está lá. Né? Se eu soubesse o que essa luz e o que essa clareza me trouxe, na época em que eu estava andando às cegas, eu não teria pisado nessa pessoa, eu não teria atropelado essa pessoa, eu não teria atropelado a mim mesma, pisado no meu próprio pé, tropeçado e me machucado nas situações que eu poderia ter resolvido se eu tivesse essa clareza. E como é que se conquista essa clareza? Primeiro, eu vou voltar um pouco na aula anterior que nós discutimos sobre mudança, que não é possível se encontrar a clareza sem tomar uns choquinhos. Nesse desenho, cada um de nós aqui está com uma ferramenta. Cada um traz consigo o seu saber, traz consigo os seus dons, traz consigo o que sabe. E, de repente, se de repente eu tacar a chave de fenda do Roger aqui, nessa tomada, eu vou levar um baita choque. E, muito provavelmente, eu vou fazer isso
se eu não souber que tem o Roger primeiro para poder fazer a parte dele nisso. E que a ferramenta para eu usar não é a chave de fenda, basta a minha mão com a tomada, eu vou conectar. É a atitude. A Belle está lá com a Correto, ferramenta dela, com a escada dela, o Roger. Então, cada um tem o seu papel e eu tenho o meu. Quando a gente... E por que eu trouxe a primeira frase da lamparina e da luz? Porque cada um de nós tem o seu próprio papel, o seu próprio espaço a ser preenchido nesse universo onde a gente está. Quando a gente se autoconhece, quando a gente busca o desenvolvimento humano, o autodesenvolvimento, a gente começa a entender que papel que é esse, que propósito é esse. E aí a nossa própria luz, a gente começa a dar clareza ao ambiente onde a gente está, ao lugar de vida em que a gente está. E a gente começa a enxergar onde andar, com quem andar, por que aquele lugar, por que esse caminho e não aquele. E está tudo bem se eu pegar um caminho errado, porque eu não sabia que era errado. E se eu não pegar o caminho errado, eu não vou saber que ele é o errado. Então é o choque. É a parte do erro que faz bem. E quando eu falo de ter a própria luz, é que na maioria das vezes, infelizmente, a gente se recusa a acender a própria luz. A gente se recusa a enxergar a própria capacidade de ser luz na vida do outro. Quantos de nós, eu falo por mim, e eu acredito que vocês dois, meus queridos amigos e parceiros também, já não andaram às cegas na própria vida, com medo de acender a própria luz e não ser compreendido. E ser apontado como errado. Quantos têm medo de acender a própria luz? Eu já fui tão apontado na vida. De repente, né? Simplesmente ser descoberto. E eu quero deixar uma frase aqui, que eu vou começar a tossir, que é o seguinte... gente, ela não estava falando pouco, também não entendi, produção. As pessoas, na verdade, eu digo nós, a gente não tem medo. A gente não tem medo de dar errado. A gente tem medo de dar certo. Porque dar certo dá trabalho, e para dar certo a gente tem que acender a luz da gente. E aí as pessoas vão nos ver. E deixar que me vejam é doloroso. É se expor. É ser apontado. É ser apontado. É arriscar-se. É te julgar de forma errada. O autoconhecimento pode trazer essa dor. Porque quando eu me conheço, quando eu me desenvolvo, eu vou tropeçar, eu vou cair, eu vou me conhecer e eu vou ver as minhas misérias. E eu deixo aqui uma frase. Abrace, acolha, beije as suas misérias. Acostume-se com elas. Jogue luz sobre elas. Você é humano. E é de uma beleza ser humano. É de uma beleza tão linda, tão ímpar, tão grande, que a gente foi criado à imagem e semelhança do Criador. E ele ainda mandou alguém aqui, que é parte dele, filho dele, para ser humano também, para viver como a gente vive, sentir a dor que a gente sente, morrer como a gente morre, passar pelo que a gente passa, porque ser humano é lindo. Não tenha medo de jogar luz sobre os seus erros, sobre os seus defeitos, porque é só assim que você vai se desenvolver. É só assim. É isso. A melhor forma de você conseguir evoluir, e aí a gente está falando disso, para ser uma escolha de um ser humano melhor, é quando a gente abraça a nossa escuridão. É quando a gente aceita a nossa escuridão. Entende? É quando a gente reconhece que ela vai existir, ela vai estar aqui, ó, do nosso lado. Mas quando a gente a percebe, acolhe e aceita, a luz começa a brilhar mais forte.
Porque, ok, eu sou um ser humano. Ok, eu tenho momentos de raiva. Ok, alguém infligiu algum valor meu muito forte e eu ter raiva. E eu querer discutir, sabe? E eu querer reivindicar o meu valor. E isso é ser um ser humano, né? Você tocou num ponto e disse que uma das coisas que a gente poderia fazer para se desenvolver, você foi falando, e assim, eu vou falar da minha caminhada, tá? Uma das coisas que eu decidi na minha vida é não deixar com que a minha essência primária, não desenvolvida, atropele as pessoas. E aí, um dos motivos, uma das formas que eu aprendi que isso iria melhorar era pedir desculpa, sabe? Pedir desculpa, talvez por algo que você acha que não tenha feito, mas como a sua comunicação ela não foi assertiva, você pode ter feito errado. E conversar. O perdão é curativo, o perdão é algo. E assim, decidir não ser daquele jeito, sabe? Quando você errou. E quando você erra, você se constrange demais por ter errado. Né? Eu que tenho essa questão de ser sempre fazer tudo da melhor forma possível e tal, quando eu errava, e eu me punia demais por aquilo. Né? E trazer essa resiliência, trazer essa autocompaixão, ela foi importantíssima para eu mudar o meu estado, para eu conseguir evoluir como ser humano e fazer a escolha que eu quero fazer para mim, né? E como nada é por acaso, hoje eu estava conversando justamente hoje sobre isso. Eu decidi não ser uma pessoa difícil, eu decidi ser uma pessoa que consiga conversar com todas as outras, entende? Claro que respeitando os meus valores e os meus limites como ser humano, mas aí abraçar as minhas trevas, abraçar a minha escuridão. Isso eu acho. Amei. Isso é uma forma de... Amei. A meditação, a mindfulness, ele, pelo menos assim, quando eu faço esse encontro comigo mesma, é para eu encontrar essa sombra, para eu entender o que aquela sombra ela está me dizendo, porque aquela sombra ela também me ensina. Ela ensina o que está faltando, ela ensina aquele eu primitivo, ele vai estar falando, ó, tá vendo aquela pessoa apontando. E aí é quando eu lembro, tá, olha para mim, né? Eu olhando para mim. Olha para você. Perfeito, perfeito. E olha só, um exercício que eu fiz de uma forma extremamente diferente, que eu nunca tinha feito, e eu fiz com o Roger Riveras, recomendo, foi o V0 de uma forma completamente diferente. O Roger aplica a ferramenta do V0 de uma forma super bacana. Queridos, eu vou ter que deixar vocês, porque eu tenho uma aula agora às 21 no Zoom e eu tenho que a gente vai se despedindo. entrar antes, preparar para receber os alunos. Fica só para o povo que é V0. Fica só o que é V0. Eu queria que o Roger 6 minutos explicasse. para 21, que eu ainda vou falar. Fique aí. Ah, pois vai. Eu quero que o Roger explique o que é o V0, inclusive sob o olhar dele, que é um olhar diferenciado em relação às ferramentas de coaching. E ele tem duas em que ele... Tem várias ferramentas que o Roger adaptou de uma forma tão bacana e usa com uma excelência incrível. O V0 é uma delas. O Dream List do Roger, é totalmente diferente, disruptiva, né? A volta à infância dele, que não tem esse nome, mas ele faz de uma forma completamente diferente. E tudo, gente, que eu estou falando aqui é mais pura verdade, porque eu passei. Quem está vendo a gente, quem vai ver a gente, por favor, procurem o Roger para vocês saberem como é que isso funciona. Então, eu quero deixar para ele explicar como é o V0, o que é e como ele age na gente, o quão ele é importante para o autodesenvolvimento, para o desenvolvimento e o autoconhecimento. Primeiro, assim, V0 é se conectar com o outro. De fato, olhando não para o visual, não para o cabelo do Roger, não para o óculos, não para a sobrancelha. Olha a roupa dela, olha esse cachecol, não. É se colocar diante do outro e olhar nos olhos, olhar na alma.
E eu trago uma ferramenta que é olhar para você, ver zero com você. É você chegar na frente do espelho e não olhar os seus defeitos, olhar para a sua alma. Perfeito. Vocês têm a mania, gente, vocês têm a mania de chegar e olhar no espelho, tô aqui e tal, e aí eu cheguei para a Lid, não olha pro visual, olha para a Lidiana, se conecta. Quem é você? O que é que você sente? E o V0 você faz com outras pessoas. Quando eu tô olhando para a Isabelle aqui, eu tô vendo, ela não tá olhando para mim, mas eu tô olhando pro olhar dela, eu tô buscando o que a Isabela tá sentindo na alma. Não é o cabelo, o sorriso, é o olhar, é a conexão com a sua essência. E quando eu tô com a Lidiana Brasioli, eu também fico. Olha o que a gente está fazendo. Ela tá de lado, porque eu fico olhando para o ser humano que está diante de mim. E vocês duas aqui falaram em sombras, em medos, e isso e aquilo. E traduzindo isso para todo mundo que tá assistindo esse vídeo, que está assistindo isso ao vivo, que está assistindo essa gravação, eu quero trazer o seguinte. Eu não quero desenvolvimento humano, não. Eu só quero ser feliz. Ok. Isso é uma sombra. Isso é uma crença. Minha vida tá boa assim. Eu não quero saber nada disso. Isso tudo é uma frescura. Eu só quero pagar minhas contas. Outra crença. Outra sombra que tá aí. Um dia nublado na sua cabeça. Você não tem olhado para você de fato. Você fica triste sozinho, mas você nunca me conta. Você não me conta, porque você quer parecer satisfeito e feliz dentro da sua incapacidade de se olhar. Só isso. A fuga, o parecer, né? Negação. É o verbo mais conjugado internamente, né? Eu tenho que parecer. A negação. Aí a gente volta na negação. Não, eu não quero que elas vejam que eu fico triste. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Quando desliga, é isso que acontece. Eu não quero que elas vejam que eu não me preparei para essa live. Do que eu vou falar? Não, mas eu tô aqui, ó. Tô firme. Eu enfrento. O quanto você enfrenta com uma armadura a sua vida, escondendo dentro dessa armadura a pessoa que você realmente gostaria de ser. Pensando na opinião do outro a partir da sua própria opinião. Ou seja, o quanto você tem se olhado. Desenvolvimento humano primeiro passo, saber quem é você. O que você sente? Quais são as tuas sombras? Que direção está a tomada que acende a tua luz, a tua lamparina? Está onde? Quem tomou a tua lamparina? Quem apagou a tua luz? Quem é que pode levantar essa cama no escuro e acender ali na luz? Você sabe onde está o interruptor? Por que não acende? O que está te impedindo? Isso é desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano. Ai, meu Deus. Gente do céu. Que encontro. Fez sentido para vocês? Se não fez, ok, te entendo. Eu já vivi assim. Era tudo bobagem. Mas eu queria mudar. Eu queria mudar, mas eu não acreditava no que me diziam, porque estava no escuro. E é eu isso tenho que ir. Fiquem aí, minhas duas luzes. Tá bom, Beijo. meu amor. A gente se despede depois. Fique bem. Fez sentido para vocês, gente? Sigam Lidiana Brasioli. Sigam Mind Move. A gente faz um print, gente. Tô fazendo. Tá fazendo print? Pronto. Beijo. Tchau. Hoje eu entrei na emoção, né? Eu tava tão emotivado hoje. Hoje eu me arrupiei todinha. Aqui a gente chama arrupiei, né? Arrupiei. Muito bem, muito bem. Mas é isto. Show. E vamos seguindo. E na próxima segunda nós vamos continuar falando, porque nós estamos traçando uma escada, uma escalada.
Perfeito, perfeito. E aí nós já vamos trazer o que você tem feito. Hoje nós falamos sobre mente, sobre Plasticidade. plasticidade neural. E na próxima segunda, que tal nós falarmos sobre o que as suas decisões têm resvalado aí em você, no seu corpo? O que você tem feito de você fisicamente? O que que vocês acham? Perfeito. Perfeito. Tem alguém aí falando? Faz sentido. Fernanda Machado. Faz sentido? Olha, tu perguntou faz sentido? O diretor tecnológico está dizendo aqui. Fernanda? Marchioreto. Fernandinha, faz sentido, né? Bárbaro. Pois, ó, anota essa PPS que a gente vai desenvolvendo ao longo da semana para poder a gente falar na segunda-feira. Show de bola. Próxima segunda-feira. Viu? Compartilha, olha esse egoísmo, hein? Compartilha esse vídeo. Compartilha essa live, que compartilha esse você vídeo ama. com todas as pessoas. Compartilha essa live. Escuta de novo, volta lá no começo. Se permite. Se Em permite. vez de desenvolver caminhando, desenvolve de carro, no ar-condicionado. Vem com a gente. Pois o cheiro. Gratidão a todos que estão assistindo a gente, que estão escutando a gente. E segunda-feira, às 20 horas, nos encontramos de novo. Mais uns desembolados, desembolando a vida. Um cheiro. Eu vou parar aqui. Pera, que o diretor